Shalom pessoal, estamos aqui trazendo mais um vídeo para o seu crescimento espiritual. Hoje nós iremos falar acerca de um tema bastante polêmico. Muita gente não sabe, né? Mas os apóstolos, eles deixaram claro o seguinte, que Jesus, ele tem o sangue de José. Isso parece até ser um pouco de loucura, né? Mas quando nós vamos entender o que dizem os evangelhos acerca disso, como é que nós podemos saber disso de certeza? Em primeiro lugar, quando nós vamos ler o evangelho de Lucas, nós veremos que Maria, ela tem parentesco com Zacarias, que era esposo de sua prima Isabel. Certo? Então Isabel era prima de Maria, mãe do Cristo. Porém, Zacarias, ele era sacerdote do templo. Dava a entender aqui que se Maria tinha ligação com o sacerdote Zacarias, então dá-se a entender que Maria, ela era da tribo de Levi. Logo, Levi nada tem a ver com Davi, pelo contrário. É uma tribo a qual Davi nunca fez parte. Davi sempre fez parte da tribo de Judá. Mas então, como que Jesus ele teria o sangue de Davi? Alguns dizem que a genealogia de Lucas, ela refere-se a Maria. Porém, nenhuma genealogia nos evangelhos, inclusive a de Mateus e a de Lucas, nenhuma delas se refere a Maria. Quando nós vamos ver o começo da genealogia e o final, não está falando a genealogia sobre Maria. Está dizendo que a genealogia está ligando até José. Quando paramos para examinar toda essa ligação, vemos que Maria então tem ligação com a tribo de Levi. Então Jesus nascer de Maria, ele deveria na verdade ser um levita. Só que o escritor aos Hebreus, ele declara que o nosso mestre, ele veio da tribo de Judá. Isso mesmo. A epístola aos Hebreus deixa claro que o nosso mestre, ele veio da tribo de Judá. Veja o que é que Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Romanos, capítulo 1, versículo 3. Então ele deixa claro, Jesus tem o sangue do rei Davi. Mas se ele tem o sangue do rei Davi, como que pode ser? Pois Maria é da tribo de Levi. Existia ali a lei das herdeiras, que você vai ler lá, no capítulo 30 de Bamidbar, Números. Nesse capítulo, você vai ver que havia uma proibição de mulheres de Israel se casarem com pessoas de outras tribos. Ok? Então havia essa proibição, para que as heranças de Israel não andassem de tribo em tribo. Entende? Então havia esse cuidado, essa cautela. Mas então, como que Maria tinha ligação com a tribo de Levi e era casado com Yosef? Na verdade, o nome Maria em hebraico não é Maria, é Miriam. Então aqui seria o casamento de Miriam e Yosef. Certo? Quando paramos para examinar isso, vamos ver que seria impossível o Cristo vir da descendência de Maria como sendo do rei Davi, pois Maria não tinha essa ligação. Porém, quando os evangelhos dizem que o Senhor ele veio da descendência de Judá, precisamos entender que a descendência é passada de pai para filho. Nos evangelhos é sempre de pai para filho, com mãe judia.
certo? Então, a genealogia nada tem a ver com Maria. Quando lemos aqui, não tem nada a ver com Maria, inclusive na de Lucas. É a de Lucas a qual estamos nos referindo aqui. Como então poderia ser Jesus da descendência de Davi segundo a carne? Aí que está o real milagre. Apesar de Yosef não ter tido contato com Maria, será que as pessoas que chamavam nosso mestre de filho de Davi, filho de José, não sabiam, não viam a semelhança entre ele e o seu pai? Vamos ver um pouquinho aqui o que é que dizem os evangelhos. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42, diz assim: e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então eles chamavam Jesus de filho de José, porque eles viam uma semelhança em Jesus. Certo? Para que ele tivesse essa semelhança, era necessário que ele tivesse o DNA de José. Pois se esse DNA não tivesse vindo, então jamais Maria teria sido poupada, porque a própria sociedade veria e a condenaria, ainda que José não quisesse. Você entende? Então, não é só esse texto que mostra, mas tem outros aqui também. Tem outro aqui que eu vou mostrar para você. Ainda no versículo 55 do Evangelho de Mateus, capítulo 13, diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Então, como eu disse, as pessoas viam essa semelhança. Havia sim essa semelhança. Veja ainda um outro texto que eu vou passar para vocês aqui. Os apóstolos, quando souberam da notícia, alguns deles, foram a se chamar os seus companheiros. Logo no começo, no capítulo 1, no versículo 45 do Evangelho de João, você verá que Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então os próprios apóstolos viam essa semelhança, certo? Ele sempre foi chamado filho de José. Se não houvesse essa semelhança, jamais ele poderia ser chamado assim. Agora o interessante é como ele pode ser chamado filho de José se ele nunca teve contato com Maria. Simples. A resposta aqui é um grande e maravilhoso milagre. Qual que é a resposta? O Senhor, ao engravidar Maria de forma milagrosa, ele mesmo se encarregou, sem contato físico nenhum, de pôr em Jesus o DNA de José. Isso é loucura. O DNA é transferido de pai para filho no contato físico entre um casal. Concordo. Mas as escrituras sagradas, elas dão a entender isso, certo? Deus, ele pôs de forma milagrosa o DNA de José em Jesus. Em todo esse milagre, ele fez por onde a sua filha, Miriam, não será apedrejada no meio da sociedade, e assim protegeu tanto José quanto Maria. Ele pensou em tudo, meus queridos. Por esse motivo é que é sempre ensinado que Jesus é filho de José, da descendência de Davi, segundo a carne. É isso que Paulo diz. Que o Cristo vos abençoe. Fique com Deus, em nome de Adonai.